Amém. Amém? Graças a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Dando continuidade ao estudo da cristologia, como Cristo sendo o centro de todas as coisas. Lucas, capítulo 2, versos 5 ao 7. Todos nós, em algum dia da vida, já lemos essa passagem, ou já ouvimos essa passagem. Né? Todo mundo encontrou? Lucas, capítulo 2, versos 5 ao 7. A fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida, e acontecendo que, estando eles ali, se cumpriu os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a um filho primogênito, e o envolveu em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos nessa noite, que a tua presença e o teu amor possam nos capacitar, Deus, porque nós sabemos que sem ti nada podemos fazer. Abençoa, Senhor, a cada vida que está aqui presente, cada vida que vai ouvir essa palavra. Que o Senhor tenha, Senhor, misericórdia da nossa alma, Senhor, e nos ajuda, Senhor. Fortalece, Senhor, o joelho cansado, o braço, Senhor, vacilante, e que nessa noite o teu Espírito possa nos conduzir à tua presença, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Se conosco para todos sempre. Amém. Amém. Os irmãos poderem se sentar. Hoje eu vou falar, falando de Cristo, eu vou falar do período mais fácil que tem de falar de Cristo na Bíblia, irmãos. A infância de Jesus, né? A gente lê sobre Jesus, a intensidade dos 3 últimos anos de vida de Jesus, mas o início da vida de Jesus e a sua vida, a sua rotina, ela não tem grandes destaques na Bíblia, tirando Lucas e Mateus, que colocaram alguma coisa bem sucinta. E a gente pergunta, por que não tem nada da infância de Jesus? Porque a Bíblia vai ter aquilo que usar o termo correto, que é importante para a nossa salvação, né? Vou saber que a cor do olho de um, o cabelo do outro, só quando em casos muito específicos. Então, quando a gente lê a história de Jesus, aqui no capítulo 2 de Lucas, Lucas traz o nascimento de Jesus. Porque numa bibliografia normal, o que nós fazemos? Quando você vai escrever uma bibliografia de alguém famoso que tem por aí, né? Aí você vai lá, pega das famílias, das origens, onde cresceu, com quem estudou, com quem falou, com quem conversou, com quem casou, quem são os filhos, qual são o trabalho, e vai trazendo até a pessoa, se estiver viva, até o dia presente, ou então até o dia que ela faleceu e deixou essa terra. Jesus é o contrário. A Bíblia vai relatar que Jesus nasce numa manjedoura, num censo, né? Por que Jesus nasceu numa manjedoura? José não tinha casa? Não, José tinha casa. Mas é que naquela época, para se fazer o censo, você tinha que ir para a cidade que você nasceu, para se alistar lá e falar: olha, eu sou Afonso, nasci em São José do Jacuri, Minas Gerais, dia 25 de julho, eu sou dessa cidade. Você imagina fazer um recesso desse, né, irmãos? Eu ia levar, naquele tempo, até a minha terra dá quase uns 1000 e poucos quilômetros, então eu teria que sair daqui no ano para chegar lá, né? Então, hoje não, hoje você vai encontrar um rapazinho com um tablet na mão, vai bater na tua porta com um crachazinho escrito IBGE, e vai perguntar para você se você tem geladeira, se você tem TV, se você tem internet, quantos filhos tem na sua casa, quanto ganha, quanto é a renda familiar da sua casa, se você tem carro, se você tem moto, se você tem
pertences, enfim, se você é negro, branco, que localidade, e isso aí vai para um processo e acaba indo para os órgãos do governo para desenvolver as políticas de qualidade para o povo. O censo nada mais é para saber quantas pessoas tem e o que nós devemos fazer. Qual é o lugar que nós devemos fazer a escola, qual é o lugar que nós devemos fazer a creche, qual é o lugar que nós devemos fazer o hospital, qual é o lugar que nós temos que fazer a pavimentação que não tem estrada, enfim, é para isso que serve o censo que nós temos hoje, chamado censo demográfico no nosso país e em todos os outros países que tem isso, para alinhar e para convergir as políticas públicas para esse tipo de coisa. Então o censo nada mais, nada menos é para você saber quantas pessoas tem, que tipo de pessoas tem naquela região, qual é as necessidades e atuar naquela necessidade. Isso é o censo. Então José e Maria recebem a convocação, porque o governo de Roma mandou, e eles sobem para Belém. E por estar chegando por esse movimento, todos os lugares estavam lotados de pessoas. Então, quem não era de lá, estava viajando, acabou indo para lá. É como que você vai para aquelas grandes festas que tem por aí, né? Carnaval, festa de Barretos. Você vai naquela cidade e você não consegue achar uma barraca para alugar, porque está tudo tomado de gente. As pessoas alugaram os hotéis, alugaram as pousadas, alugaram as casas, alugaram tudo. E você não consegue nada. Uma vez eu estava voltando de Belo Horizonte e saí de lá um pouco tarde, aí deu umas 10 horas, vamos passar numa cidade. Nós passamos em 3 cidades, mas não tinha um hotel, não tinha nada. Nós só chegamos em um lá que tinha um quarto que tinha desistido, porque tinha um casamento na cidade, uma pessoa muito famosa lá, sei lá, e o convidado tinha cancelado e tinha só uma vaga. E eu fechei aquela vaga para dormir. Atrás de mim tinha 6, atrás da mesma vaga. Né? Por quê? Porque estava superlotado, não tinha vaga na cidade, a estrutura não aguentava aquilo. Mas enfim, a gente está aqui para mostrar um pouco do cenário que nasceu Jesus. Jesus nasceu no meio de um monte de gente. Aleluia. Nada como o velho carro. Quando a gente pega a história de Jesus ele nasceu num monte de gente, rodeado por pessoas e sozinho. Né? Você já parou? A gente nunca parou para pensar isso. Não tinha lugar para Jesus nascer, não tinha lugar para Jesus, para Maria dar a luz. E ele nasceu, ficou acabando no meio de tanta gente e acabou nascendo num lugar sozinho. Mas se a gente fosse trazer para o mundo espiritual, Jesus precisa nascer nas nossas vidas, né? Jesus precisa nascer em algum lugar. Então Jesus não pode ficar sozinho. Mas isso não vem ao caso agora. Então Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus nasceu. Quando Jesus nasce, José faz o censo, faz aquele processo e volta para a sua terra, né? E aí ele vai receber a visita lá, né? Quando Jesus nasce, vem lá os 3 reis magos, né? E que eles vieram do Oriente, que viram a estrela de Davi, que nasceu, e eles foram até lá, levaram presentes para Jesus, levaram incenso, mirra e ouro, né? Foi o primeiro presente que Jesus ganhou na vida dele, foi incenso, mirra e ouro. Por quê? Incenso, adoração, ouro, rei, né? E o mirra, né? O óleo, unção. Os 3 ministérios de Jesus, aqueles homens levaram uma representatividade humana aqui falando. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus, esses 3 reis magos, visitam Jesus. Eles não terminam de ir embora, o anjo fala para José, pega o menino e leva para o Egito, porque Herodes vai matar muita gente. Porque Herodes queria saber quem era o menino. Não, Herodes não queria saber, Herodes queria matar
o menino. Está vendo como a gente pensa que, né, Jesus teve uma infância normal, irmãos. Ele era frágil. Se José não tivesse cuidado dele, o que teria acontecido com Jesus? Morrido. Né? Vocês já assistiram aquele filme lá do... Tem um filme aí da mitologia grega, acho que é Hércules, sei lá, uma coisa desse tipo aí, que o cara é filho de Zeus e com uma mulher, e aí ele tem uma irmã que a irmã odeia ele, né? E a irmã é aquela que tem as víboras lá, que eu esqueci o nome, tem tanto lá que... E aí ela vai mandar as víboras matar o filho lá dele, né? O irmão dele, né? Ela é filha de Zeus também. E aí, quando ela manda as cobrinhas, aí chega lá o molequinho assim, sei lá, de 3 meses, 4 meses, tá com a cobrinha quebrando o pescoço, né? Tipo, né? As pessoas acham que Jesus era isso, né? Tipo, Jesus era super poderoso, nasceu já... Não, Jesus era uma criança que precisava de todos os cuidados, necessidades e amparo. Deve ter dor de ouvido, deve ter chorado. Ele foi comum, uma criança que tinha as suas necessidades. Então, quando José ouve a voz do anjo, José leva Jesus para o Egito. Por quê? Para que se cumprisse as escrituras: do Egito subirá ao Salvador. Está lá no Velho Testamento, depois você procura lá. Eu não vou falar para você onde está, mas está lá nos profetas menores, vou dar a dica, né? Então, quando a gente lê essa história, José desce com Jesus recém-nascido para o Egito, fica lá aproximadamente 3 anos, até que Herodes morre. Quando Herodes morre, Deus fala para José, o anjo volta lá no Egito e fala para José: pode subir. E José sobe novamente para Israel, para Jerusalém, só que ele não vai para Belém, ele vai para Nazaré, ele vai morar lá. Ele falou: vai que, né? Vai que Herodes deixou algum mensageiro, algum bilhete escondido, eu nem vou voltar para onde eu era de Belém, eu vou voltar para Nazaré, né? Para Cafarnaum, para que se cumprisse também as escrituras, né? De Cafarnaum, né? Cidade pobre, cana quebrada, coisas desse tipo sairia, né? Tanto é que depois, lá no futuro, você vai ver Natanael falar: poderá vir alguma coisa boa desse lugar? Cara, esse aqui é o pior lugar que tem no mundo, nem sacerdote nasceu ali, nem nada, né? E a Bíblia vai dizer que com 3 anos Jesus estava lá naquela região, crescendo, e a Bíblia diz, né, em Lucas, né, no capítulo 2, no verso 41 ao 52, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, que nós estávamos em Lucas capítulo 2, o verso 41 ao 51, né? Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais, pensando, porém, ele que viria de companhia pelo caminho, e andaram o caminho de um dia e procuravam entre os parentes e conhecidos, e como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam da sua inteligência e resposta. E quando viram, maravilharam, disse-lhe a sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Ele lhe disse: por que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. Ele era sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Então, aos 3 anos, cessa-se, não se fala, e Jesus volta novamente a aparecer
com 12 anos, né? 12 anos aqui, Jesus vai ao templo, porque todo ano, anualmente, se oferecia a Páscoa, se fazia o sacrifício. Você vê que era uma criança tão normal que ele ia com seus pais. Iam lá e estavam. Só que na volta, se esqueceram dele, né? Tipo assim, deixou ele lá, pensando que ele estava com outro, né? Você sabe aquele negócio que é tipo que o filho que ele tem 50 tios e todo mundo cuida dele? Né? Jesus devia ser desse tipo, família grande, um monte de gente, ele tinha um monte de irmãs e irmãos. Ele diz, a pessoa pensar, tá vindo com um tio, tá vindo com um primo, deixa, daqui a pouco ele aparece. Só que um dia, nada, dois, nada, eles tiveram que voltar e chegaram e encontraram ele em Jerusalém. Notem para vocês como Jesus era uma criança normal. O versículo 51 diz isso: e desceu com eles e foi para Nazaré, e era sujeito. O que isso significa? Que ele era uma criança que obedecia os seus pais. Aí você fala, mas como assim? Claro, você já imaginou, eu sou filho de Deus, vou obedecer homem? Não vou nada. A gente não obedece, nem os pastores não obedecem, ninguém não obedece patrão, não obedece polícia, não obedece lei, não obedece placa. Imagina Jesus, eu sou filho de Deus. O quê? Vou descer. Não, vou descer agora não, desce você, depois eu vou voando. Não imagina Jesus com a capinha passando por cima dos outros? Não. Jesus, a mãe dele falou, vamos embora. Tô pensando que você é quem, rapaz? Por enquanto você é só uma criança, você vai comigo. E a Bíblia diz que Jesus foi crescendo em sabedoria e em estatura e em graça. Quer dizer, ele cresceu nos 3 âmbitos da natureza humana. Ele cresceu em estatura, ele cresceu em graça para com Deus e para com os homens. Porque não adianta você só crescer se a sua não tiver sabedoria. Não adianta só crescer, né? Tem gente aí que você vê que parece um poste, mas não tem graça, não tem sabedoria e não tem graça nem para com Deus, nem para com os homens. Só é uma pessoa grande, só, né? É o famoso sem noção, né? E aí a Bíblia vai dizer que ele pega nessa condição. Se você abrir lá em Mateus 2,11, você vai ver os reis magos. Se você abrir em Mateus 2,13, você vai ver a fuga para o Egito, a fragilidade da criança, de uma criança em si, né? Quando você vê em Mateus no capítulo 13, do 54 ao 58, vai tratar a história aqui dele lá no templo. Então as pessoas achavam que perderam Jesus e encontraram Jesus. Em outras palavras, irmãos, Jesus foi uma criança normal. Jogou bolinha de gude, empinou pipa, fez travessura. Não tem nada, pescou, pulou no rio, nadou. Não tem nada demais, não. Entortou as ferramentas do pai, quebrou os dentes do serrote. Você quer ver um carpinteiro ficar feliz, irmão? Você pegar o serrote dele. É uma alegria desse homem que você não tem noção. Ele chega a salmodiar de tanta alegria. Por quê? Porque é ferramenta de estimação. Não se põe a mão no serrote de um marceneiro, de um carpinteiro. Não faça isso, se você pode sofrer alguns danos, né? Então Jesus foi uma criança normal, né? E tem gente aí, quando dá 12 anos, passa essa série, Jesus aparece no templo, discutindo com os religiosos, os doutores da lei, os pastores da época. Aí cala-se de novo, a Bíblia entra num tremendo silêncio. Aí você vai pegar alguns livros apócrifos, né? Algumas escrituras que não são canônicas. Tem gente que viaja, irmãos. Eu não sei o que o cara fala, esse cara tem que tomar chá de cogumelo, não é possível. Tem um que diz que Jesus, dos 12 aos 30 anos, ele estava no Tibete, meditando e aprendendo com Buda. Outro diz que ele foi não sei para onde, fazer não sei o que. Irmãos, Jesus, dos 12 aos 30 anos, ele estava em Nazaré.
ajudando o pai na carpintaria, cuidando dos irmãos, cuidando da mãe, limpando a casa, buscando água, sei lá, uma atividade de um jovem, de um adolescente normal, né? Não existe essa coisa de que Jesus fazia milagre, ressuscitava pessoas quando era jovem, quando era criança. Não tem um milagre de Jesus sendo tratado antes do batismo. Não tem nada. A única passagem que tem é essa, que ele estava no templo conversando com os sacerdotes, só isso. Mas isso é uma coisa incomum? Não. O incomum é que ele era muito mais sábio do que o normal, os meninos da sua idade. Mas o demais, irmãos, nada. Os meninos ficavam. Quando a gente começa a entender isso, a gente passa a tratar Jesus, que ele esteve no nosso meio, como diz lá em João 1. O verbo estava com Deus, se fez carne e habitou entre os homens. Ele habitou. O que é habitar, irmãos? Ter as mesmas práticas diárias. Quando você sai daqui e vai para os Estados Unidos, você começa a ter as práticas diárias, habita lá naquele lugar, você começa a falar inglês, você tem que falar, você começa a comer a comida de lá, mesmo que ela seja ruim, mas você vai comer, e você vai acostumar um dia, né? Eu estava brincando, a gente foi passar férias, fomos para o Rio Grande do Sul, e encontramos Zé. Lembra o índio que ficava aí, o diácono? O cara de Alagoas tomando chimarrão quente. Eu olhei para Zé, tu vai de Alagoas, filho. Como é que tu vai tomar um negócio desse pelando desse jeito? Não acostumei. Porque lá no sul é comum as pessoas tomarem chimarrão, negócio quente, amargo, irmão, negócio esquisito para beber. Mas eu iria o quê? O Zé saiu daqui, foi para lá, ficou 2 anos, tá só lá na cuia do chimarrão. Eu falei que a minha mãe sempre dizia, né, que é o hábito que é o cachimbo que entorta a boca, né? Falei para ele que ele ia pegar o ritmo lá dos gaúchos. Né? Se eu for para lá, o ritmo que eu vou pegar é o do churrasco, chimarrão, deixa para lá. Né? Mas eu sinto esse fato que eu brinquei com ele lá. Eu falei, mas tudo é lagoa, vai, índio, rapaz, filho de índio vai tomar chimarrão. Eu falei, rapaz, vim pra cá, acostumei tomando todo dia. Agora tomo todo dia. Por quê? Porque está habitando no meio das pessoas e tem os seus hábitos, tem os seus costumes, tem os mesmos argumentos. Então, irmãos, põe uma coisa na cabeça de vocês: Jesus foi uma criança normal. Ele não atravessava a parede, não voava, não tinha visão supersônica, nada. Ele era uma criança normal e cresceu, viveu ali normalmente com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos e irmãs, né? Não mistifique isso não existe, né? Essa mistificação da criança de Jesus, né? Não existe. Ele era uma criança extremamente normal, com o que ia bem acima, né? Mas era uma criança, jogava bolinha, jogava futebol, pescava, fazia as atividades de uma criança. Ponto. 12 anos e 18 anos nós não vemos um total silêncio do que Cristo fazia, mas a Bíblia dá-nos um exemplo que ele era carpinteiro, filho de carpinteiro. Então automaticamente nós imaginamos que ele era alguém que tinha as necessidades e aprendeu o ofício do pai, né? Como toda criança que fazia, né, naquele tempo, né? Abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, né? Mateus capítulo 3. Aí nós vamos falar um pouco do batismo de Jesus, porque se você parar para pensar, por que Jesus se batizou? Toda vez que eu leio Mateus capítulo 3, eu lembro que foi a primeira vez que eu preguei na minha vida. Mateus capítulo 3, verso 10. A primeira pregação que eu fiz na minha vida foi esse texto. Já faz alguns dias. Bastante dias. E aqui você vai ver João pregando o batismo do arrependimento. O batismo que João pregava, irmãos, era o batismo do arrependimento. E era tão assim que João fazia com que as pessoas que fossem se batizar, elas confessassem o seu batismo na frente de todo mundo. Olha, eu sou mentiroso, eu sou trapaceiro,
Eu sou isso, eu sou aquilo outro, sou alcoólatra, sou drogado, mas não sou mais, agora eu me arrependo e paro. Tanto é que quando chegam os fariseus para serem batizados, João olha para ele e fala: raça de víboras, você acha que está fazendo o que aqui? Se não houver arrependimento, esse batismo não serve para você, você só tem que se batizar se você se arrepender. Aí alguém me pergunta: mas e Jesus não tinha pecado? Você não vai encontrar na Bíblia nenhum lugar escrito que Jesus se arrependeu de alguma coisa. Jesus nos manda nos arrepender. Olha, arrependei-vos, se arrepende, lembra de onde caiu. Mas Jesus nunca vai, você nunca vai ler na Bíblia dizendo: e Jesus se arrependeu de algum pecado, de algum erro. Se o batismo é para arrependimento de pecado, por que Jesus se batizou? A gente para pensar assim: então Jesus não precisava se batizar. Na realidade, se ele não precisava, pelo arrependimento e pelo pecado, não, porque Jesus não tem pecado, não tem e nunca teve e nunca terá. Então, quando você lê, nós vamos dar aqui 3 pontos por que Jesus se batizou rapidamente, irmãos, que é bem simples, né? Mateus capítulo 3, verso 13. Do versículo 13 ao 17, né? Nós lemos aqui: então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão para ser batizado. Lembra, irmãos? Olha, leia o texto com bastante atenção. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão para ser batizado. Jesus saiu da Galiléia com o propósito de ser batizado. Ele não saiu da Galiléia de alegre, não. Ele saiu com este propósito, né? Mas João lhe opunha dizendo: careço eu de ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim me convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. É a primeira vez que você vai ver a Trindade diretamente ligada na terra. Deus, a voz de Deus, a visão do Espírito e o Filho de Deus. A Trindade de Deus nesse momento se manifesta na terra, né? É muito legal. Então por que Jesus se batizou aos 30 anos? Não poderia ter batizado com 18? Com 15? 12? Sei lá. A Bíblia diz que você tem que ter consciência, né? Jesus com 12 anos tinha consciência, mas não. Abram suas Bíblias no livro de Números, capítulo 4. Vou te explicar por que Jesus se batizou com 30 anos. Números, capítulo 4, o verso 23. Números 4, verso 23. Vamos lá. Da idade de 30 anos para cima até os 50, contarás a todo aquele que entrar a serviço, no seu serviço para exercer o ministério na tenda da congregação. Algumas traduções diz para o sacerdócio, né? Essa Bíblia é tenda, ministério. Na minha é sacerdócio, na outra que eu tenho de estudo. Então por que Jesus se batizou aos 30 anos, irmãos? Porque um sacerdote só poderia se apresentar no templo, na tenda, no local de adoração a partir dos 30 anos. Qual era o prazo médio dele? Até os 50. Passou dos 50, já estava aposentado, né? Então por que Jesus se batizou aos 30 anos? Porque o ministério sacerdotal de Jesus começa aos 30 anos. Todo sacerdote, para entrar no templo do Senhor, para entrar na casa do Senhor, tinha que ter 30 anos para cima. É por isso que Jesus se batiza com 30 anos, né? Então, o primeiro motivo para Jesus se batizar é esse: o seu sacerdócio. Porque Jesus, ele tem alguns ministérios.
se eu não me falha a memória agora, é sacerdote, rei, profeta. Desses, que vai acontecer lá no livro de Apocalipse, vai ser uma história para outro dia, né? Então, se o batismo de João é o batismo do arrependimento, abram suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 29, o verso 4. Aí você vai entender por que Jesus se batiza. 29, o verso 4. Isso aqui é a ordenança do Senhor, tá? Para Moisés. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavará com água. O outro mandamento que tem é nessa aí: todas as vezes que a pessoa fosse entrar no templo, o sacerdote, ele fosse entrar, ele tinha que ser purificado, limpo. Mas Jesus não precisava ser purificado, porque Jesus já era puro, já era limpo. Mas Jesus precisava trazer o exemplo para que se cumprisse toda a lei do seu ministério. Jesus não pulou etapas, irmão. Assim como eu e você não podemos pular etapa. O nosso ministério tem etapa, tem nascimento, crescimento e glória. Se nós pularmos alguma etapa, o nosso ministério vai fracassar, o meu e o seu. Então existe um tempo para isso, existe uma situação. Então o batismo ele representa o arrependimento, a purificação, uma nova vida. Então Jesus vai lá e se batiza, porque todo sacerdote que entrar na tenda da congregação tem que ter as suas vestes e suas mãos lavadas, e depois é que se coloca as vestes. Então aqui tem duas coisas que todo crente precisa saber. Primeiro você se lava, tira, para depois se vestir de crente. Primeiro você se limpa, depois você se parece com o crente. Porque não adianta a gente se parecer com o crente, mas se não tiver limpo. Esse é um segredo, né? Então, para o sacerdote havia uma purificação, uma unção, um óleo. Todo sacerdote que é separado no Novo Testamento, no Velho Testamento e futuramente no Novo Testamento, ele é separado com óleo. Então, o sacerdote, a geração de Arão, todos eles, a um certo período, eram ungidos e separados ao ministério sacerdotal. Assim também Jesus. Jesus não foi ungido com óleo, porque Jesus é o sacerdote eterno, como diz lá em Hebreus. Ele é o sacerdote eterno. Então, mas para deixar o exemplo para nós, como servos de Deus, por que eu me batizo? Eu me batizo porque Jesus batizou mesmo não precisando. Se ele que é Jesus se batizou, imagina eu, né? Tinha que ficar uns 40 minutos debaixo da água lá para tirar tudo, né? Haja pecado, né? Então, quando a gente fala isso, a gente tem que entender isso. O batismo de Jesus vai dar início ao seu ministério sacerdotal. O batismo de Jesus, ele começa no batismo a tomar a forma de pecador, não sendo. Porque quando Jesus se arrepende, literalmente ali, na condição ali de batizando, de sendo um homem batizado, ele está se colocando na minha e na sua condição de homem pecador, mesmo não sendo, como diz as cartas lá de Paulo, ele em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Então quando Jesus se batiza, é o primeiro passo que ele tomou para ocupar o meu lugar e o seu lugar naquela cruz do Calvário. É por isso que Jesus se batiza. Ele se batiza porque ele tem que cumprir todo um processo, todo um ritual. A outra coisa interessante que nós temos que entender também, quando Jesus fala para João Batista pergunta para Jesus: como é que eu vou te batizar? Eles eram primos, irmão, 6 meses de diferença.
Você acha que Jesus não conhecia? João Batista não conhecia Jesus? Acho que conhecia. Conheceu lá no ventre. Quando ele apareceu lá, opa, deu glória lá, já falou em língua lá, outro já cantou um salmo e foi uma beleza. E aí João olha para Jesus e fala: João, desculpa, com todo o respeito que eu tenho por você, mas sou eu que careço de ser batizado por você. E aí Jesus fala: deixa estar por enquanto. Por quê? Porque a lei e os profetas juraram até João. Quem era a autoridade espiritual em Israel naquele dia? João Batista. Esse negócio de autoridade espiritual é algo tão interessante, irmãos, que as pessoas não levam a sério, mas deveriam levar, porque é algo assim extremamente preocupante. Por exemplo, vai chegar o mês de fevereiro, aí vai ter o carnaval, né? Espero que não tenha, mas vai ter, dizem que vai. O que o prefeito faz na cidade quando ele vai abrir o carnaval? Ele dá a chave da cidade para quem? O rei Momo. É uma entidade. O prefeito está passando a autoridade da cidade para aquele cidadão, para que ele, naqueles 4 dias, uma semana, possa se fazer todo tipo de barbárie, toda a obra da carne. E depois o rei Momo devolve a chave para o cara. Agora volta ao normal de novo. Então isso chama-se autoridade no mundo espiritual. Quando a gente fala de autoridade, Jesus olhou para João e falou: você é autoridade. E Jesus estava dizendo assim, carimbando o ministério profético de João. Porque lá na frente ele vai dizer assim: se os fariseus perguntam para ele, o batismo de João, e Jesus fala: se ele disser que é do céu, aí ele vai falar: vocês não acreditam. Se eu disser que é do homem, nós vamos ser apedrejados. Então Jesus está ratificando o ministério de João Batista. Pastor, existe a autoridade espiritual na hierarquia que a gente trabalha? Sim, teu chefe. Ué, teu chefe, teu patrão. Seja ruim, seja bom. Se você não gosta do teu chefe, fala para ele: a partir de hoje vou passar no DP, vou pegar meu boné e vou embora. Simples o processo. Agora, se o chefe for um carrasco, aí você ora para Deus converter ele. Também funciona, né? Isso acontece muito na polícia, né? Até uns tenentes lá que são uns casca de ferida lá. Você vê o cara querendo matar o tenente, querendo matar o sargento. É muita pressão assim para aquelas pessoas. Então Jesus reconhece o ministério de João, porque ele está dizendo lá, ele está afirmando: olha, voz do que clama no deserto. Está lá em Isaías. Então Jesus está falando: esse é a voz que clama no deserto. Eu estou ratificando o ministério de João, me batizando por intermédio dele, né? Então aí Jesus começa. Quando Jesus se batiza e traz para si a glória de Deus e a voz de Deus e tudo, a Trindade se manifesta. A partir deste momento, o ministério de Jesus começa a ficar evidenciado. E João vai ser um mártir, né? Vamos imaginar assim, vai ser morto. Aí você pergunta para mim: como é que você fala isso? Que Jesus foi um homem comum até os 30 anos. É simples, irmão. Se você ler lá no livro de Mateus, né, a história de Jesus, né, quando ele chega na cidade, ele se batiza e começa a pregar, e vai pregando. O que as pessoas falavam para ele? Oh, poderoso, magnânimo. Não. Não é o filho do carpinteiro?
As suas irmãs não moram ali? Não é a tadinha da esquerda lá? Casada com fulano de tal? O seu irmão não está por ali, Tiago? De vez em quando ele veio pescando. Então, os homens daquela cidade conheciam Jesus e ele era uma pessoa comum. Quando ele aparece fazendo sinais e prodígios a partir do seu batismo, as pessoas perguntam, ficam horrorizadas, espantadas e dizem: não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse o filho de José? Então isso significa que todos conheciam a Jesus e ele tinha uma vida comum. Sim. Aí ele se batiza e começa o ministério dele nessa terra. O ministério de Jesus, ele começa com 30 anos, vai durar aproximadamente 3 anos. Tem gente que diz que é 3 anos e meio, tem outros que não importa, mas vamos ficar pela Bíblia de 3 anos. E quando ele cresce e ele vai aparecendo, ele se batiza, ele está começando a trazer algo interessante para os nossos dias, para a nossa vida, porque ele vai cumprir todo um ciclo. Como eu falo, Jesus, ele veio ao mundo para tirar o pecado do mundo, mas para tirar o pecado do mundo precisa de um ciclo. Ele precisa nascer, crescer, viver e morrer. Não é morrer de qualquer jeito, morrer na cruz do Calvário, tomando o meu lugar e o teu lugar, tomando as nossas dores, as minhas dores e as suas dores, e estou levando sobre ele, sobre as suas costas. Então, por que Jesus, aí quando alguém te pergunta por que Jesus se batizou? Jesus se batizou para se cumprir o ritual da lei, mesmo não precisando. Essa aqui é uma forma da gente evangelizar as pessoas. Meu filho, por que você não quer se batizar? Eu não quero me batizar porque Jesus... Rapaz, se Jesus, sendo Deus, se batizou, imagine tu. Dá uma olhada no espelho aí. Se compara com Jesus, dá uma olhada no espelho para ver quem é tu. Então é por isso, irmão, Jesus se batiza. E quando Jesus se batiza, torna-se manifesto o seu ministério aqui na terra. E ele começa a fazer sinais e prodígios que até então não se sabia nada a seu respeito. Então Jesus foi uma surpresa. Foi tanta surpresa que o apóstolo do concílio de Jerusalém, o seu irmão, só foi se converter depois que ele morreu. O irmão. Então as pessoas olharam aqui e falaram: a gente conhece Jesus, a gente sabe quem é. Ele tem uma filosofia e tal, mas é o filho do carpinteiro, é o cara que mora na casa 412 ali, a família dele mora aqui, ó. Conheci o pai dele, a avó dele, a bisavó dele, está tudo ali, tudo família. Então, irmãos, Jesus vai lá e se batiza. Se batiza por quê? Porque isso é um mandamento, a purificação, o sacerdócio dele. Ele começa o seu sacerdócio aos 30 anos, sacerdócio real. Se você pegar o livro de Hebreus e estudar o sacerdócio de Cristo, lá no capítulo 4, 5, 6, 7, vai falar do sacerdócio, que é o sacerdócio. Aqui o sacerdócio que o homem lavava a mão na beira da tenda é o sacerdócio terreno. O sacerdócio de Jesus é o sacerdócio segundo Melquisedeque, que não tem começo e não tem fim. Ele é superior, muito superior. Então que nessa noite nós possamos entender, que você possa ter entendido por que Jesus se batizou. Jesus se batizou para dar exemplo para todos nós que estamos aqui, para todos nós que somos batizados, Eu lembro que quando eu me batizei, eu me batizei lá no Ibirapuera, já estamos encerrando, lá no Ibirapuera, lá na piscina aquecida, chique, Aí eu fico feliz quando eu vejo o pessoal se batizar na represa, no mês de junho. É uma alegria, cara. A alegria do pastor é ver, principalmente aquele que não vai entrar na água, é ver os irmãos se batizar no mês de junho. É uma delícia, E eu fui para lá, sem brincadeira, eu fui a última pessoa a ser batizado. Cheguei lá e perdi o ônibus, não sabia qual era o ônibus que passava no Ibirapuera,
E atrasou tudo. Cheguei lá, faltava 5 para o meio-dia. O batismo era meio-dia. Já tinha batizado todo mundo. Até os pastores já estavam passando um gel no cabelo para ir embora. Aí falou, não, chegou um aqui, falta um aqui. Aí um pastor estava lá vacilando, não tinha trocado de roupa ainda, aí eu fui lá e me batizei, né? Mas foi um momento muito legal. Eu já vi histórias de batismo de pessoas que foram batizadas assim, nas águas e saíram profetizando, saíram falando em línguas, né? Coisas interessantes, né? O batismo é uma coisa tão interessante que é uma nova vida, uma nova atitude, uma nova postura. A gente foi batizar uma pessoa, né? Ela deu o nome para o batismo, a gente foi batizar. Essa aqui é para você que acredita em Deus. E essa menina, ela aceitou Jesus e ela tinha uma vida bem destruída, mas bem destruída mesmo, nas drogas. Ela usava cocaína, não era qualquer droga, cocaína. E ela deu o nome para se batizar. Lá aceitou Jesus e tal, ela frequentava. No dia do batismo, ela chegou, o dia batismo era domingo de manhã, ela chegou em casa às 6 horas da manhã, né? Travada, louca. E ela pegou, quando deu 9h30, ela acordou, falou, ih, tem batismo hoje? E foi para se batizar. Chegando lá, estava todo mundo se batizando, eu morava perto da igreja, tá? 1 quilômetro mais ou menos. E ela foi, se trocou e foi batizar. E aí o pastor pegou e se batizou. Ela foi, desceu nas águas. Quando o pastor colocou ela dentro da água e tirava foto, né? Porque antigamente tirava foto, né? No meu caso não tiraram, mas no caso das pessoas eles tiram foto. E quando tirou a foto, você pode ver a foto. Na foto, quando a menina está dentro da água, você viu uma mancha negra, um vulto, tipo como se fosse uma mancha de óleo negro, igual essa capa do teclado saindo dela. Essa menina pegou e saiu, tirou ela da água. Até hoje, nunca mais usou droga. Glória a Deus, Jesus. Porque foi liberta ali no batismo, né? Quem sou eu para julgar o que Deus está para fazer, né? Se é certo ou errado, quem deve, eu não falo nada, não. A água está ali, Jesus está lá em cima. Se você quiser, eu te enfio dentro da água já. Fica na paz. Eu, Afonso, uma vez a gente estava no batismo também, o senhor, muito embriagado, tinha bebido todas, ele já foi tirando a roupa, assim, eu quero batizar, e a gente pegou e colocou ele dentro da tenda, e já colocou um avental nele e batizamos ele. E o senhor vai fazer 27 anos. Nunca mais bebeu, até hoje servindo a Deus. Fala, irmã, pode falar. Meu esposo, na igreja, ela levou ao lado. E na semana do batismo ele ainda bebia. Daí eu peguei e falei para ele, olha, se você for descer as águas e continuar bebendo, é melhor você não ir, porque é muito feio. E aí ele batizou e glória a Deus até hoje. Deus libertou totalmente. Amém. É o poder, irmãos. A gente não pode limitar Deus. Tem gente que quer colocar Deus dentro da caixa de fósforo. Deus não fica dentro de caixa de fósforo, não. Deus é Deus, né? Eu tenho essa foto, estava lá até os dias, não sei se ainda está lá ainda. Eles guardaram e molduraram ela lá. Toda vez que você olhava, você via aquele vulto, aquela mancha, nitidamente aquela coisa negra saindo dentro da menina. E glória a Deus que ela aceitou Jesus, está na casa do Senhor. E glória a Deus. Vamos ficar de pé, mas batismo é uma coisa muito emocionante. Eu fico empolgado quando eu falar de batismo. É que lembra do meu tempo quando eu era jovem. Amém? Aleluia. Né? Tempo bom. Aleluia. Vamos estar ensinando. Pastor Márcio, essa oração de encerramento para nós, por favor. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Amém. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento queremos te louvar, Senhor, e te agradecer, ó Deus, por esse estudo da palavra, por cada irmão que aqui esteve. Eu peço a Ti, Pai, que o Senhor nos leve em segurança até os nossos lares.
Nos conceda, Pai, uma noite feliz, alegre e abundante na Tua presença, Senhor. Prepara tudo, Pai, até o próximo encontro neste lugar. Move as Tuas mãos de uma forma sobrenatural, Pai, porque precisamos aprender mais de Ti a cada dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém. Está encerrado, a todos em paz, em nome de Jesus.